dia 1 e dia 3 de março. Dia 1 é uma sexta-feira, vamos dar o pontapé de saída de um projeto novo que é Noites em Família, que vai ter um painel de irmãos para conversarmos, fazermos perguntas e vamos ter também convívio. Então começa às 8h30, das 8h30, mais ou menos 40-45 minutos, teremos um convívio, um pequeno lanche jantarado e depois iremos ter então a participação da partilha da Palavra de Deus, onde todos podem fazer perguntas. Claro que vamos falar em cima de um tema e toda a dúvida que existir podem fazer perguntas ao longo dessa partilha da Palavra, desse tempo. Depois no dia 3, que é domingo, às 10h30 temos aqui então a celebração da nossa festa. Vamos terminar depois também cantando os parabéns, teremos um bolo, enfim. E vamos ter a participação de vários irmãos que irão participar com os seus dons, com os seus talentos e, claro, vamos ter também o ensino da Palavra de Deus. Amém? Então, dia 1 e dia 3 de março temos então esses 2 dias para celebrarmos o primeiro ano da Igreja Lighthouse. Nós vamos colocando depois anúncios também nas redes sociais, já estamos a começar a colocar. Depois também alguns irmãos irão ser contactados, ou por mim, ou pela Célia, ou por uma das minhas filhas, para também ajudarem-nos na participação de algumas partes desta festa, ok? Vamos então à Palavra de Deus. Nós hoje vamos começar uma série nova, cujo título é O que é o sacerdócio? O que é o sacerdócio? E deixa fazer aqui primeiro que tudo uma ressalva, que esta matéria que nós vamos dar início hoje, ela não se compreende pela lógica humana, é mistério. E mistério aceita-se pela fé. É como, por exemplo, quando se fala de ressurreição. Nós já ouvimos falar que um dia vamos ressuscitar. A nossa cabeça, a cabeça do homem, quando se fala de um assunto assim, não tem lógica. Mas nós cremos, pela fé, que um dia todos nós vamos ressuscitar, quem crê nisso. E vamos ter um corpo novo, que é o que a Bíblia fala, as Escrituras falam. Então é pela fé que nós cremos naquilo que a Palavra do Senhor nos fala. E este assunto sobre sacerdócio é também um assunto que é mistério, porque vocês vão ver aqui hoje, vão perceber porque é que eu estou a dar esta ressalva de nós entendermos isto como mistério. E vou tentar, com a ajuda de Deus, esclarecer o melhor possível para nós também entendermos com alguma lógica. Com a fé, sim, e também possamos entendê-lo com alguma lógica. Então, primeiro que tudo, eu quero definir o que é o sacerdócio. Sacerdócio é mediação entre o homem e Deus. Apesar de Deus nos amar, e nós aprendemos na última série que Deus até nos amou primeiro, é necessário mediação. E porquê que é necessário mediação? Porque Deus é santo. E o homem é pecador. E santidade com pecado não se pode misturar. Então é necessário que haja uma mediação. Quando se fala de mediação, deixe-me só dar aqui uma pequena ilustração. A mediação é muito usada no mundo da política, principalmente quando há problemas entre duas ou mais nações, em que ambos estão de costas voltadas, mas é preciso resolver aquele conflito. E então o que é que acontece? Eles vão buscar pessoas que são mediadores, pessoas que são aceites por um lado e que são aceitos por outro lado também, isto é, ambos os lados gostam daquele mediador e sabem que aquele mediador vai ouvi-los, vai compreendê-los, para depois ele, quando for ter com os outros, também possa passar para os outros algo de maneira que ele consiga reconciliar os dois lados. E chama-se isso a mediação. E então, nós estamos a falar que sacerdócio, quando se fala de sacerdote, de sacerdócio, estamos a falar de quê? Estamos a falar de um mediador. Estamos a falar de alguém com capacidade de
pegar numa parte que é santa, que é a parte de Deus, e pegar na outra parte que é pecadora, que somos nós, o homem, e reconciliá-los. Aleluia. É isso que significa sacerdócio, mediação. Ok? Muito bem. Então vamos ver como é que Deus fez isto tudo. Deus, para nos ajudar, porque Ele nos ama e porque já vimos que Ele nos amou primeiro, antes até da fundação do mundo, não é? Vimos isso na última série. Deus teve que fazer qualquer coisa para se aproximar do homem e para que o homem também se aproxime dele. Porquê? Porque Deus quer que nós, homens, sejamos ouvidos por Deus. Para que é que serve o sacerdócio? Para que é que serve a mediação? Primeiro, para nós sermos ouvidos por Deus. Segundo, para que as promessas de Deus cheguem à vida do homem. É isso que Deus quer. E Ele fez de tudo para restaurar o problema que nós homens criamos. Porque lembrem-se, na última série vimos que Adão e a Eva pecaram e trouxeram um problema para toda a humanidade. Então como é que Deus fez? Deus fez um pacto. Deus fez um juramento e convidou uma testemunha, convidou um homem chamado Abraão. E Abraão representa o lado do homem, o lado das nações. E é isso que nós vamos ver pela palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6. Lá vou chamar aqui a Arauta. Pode ser, Célia. Hebreus capítulo 6. E eu quero pedir a vocês, amados, que vocês estejam muito atentos ao texto, à pontuação, porque o que nós vamos ler hoje nesta mensagem é de uma riqueza absolutamente fantástica, que eu vou tentar, com a ajuda de Deus, passar para vocês o máximo possível desta riqueza que nós hoje vamos partilhar convosco. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler desde o versículo 13 até o versículo 20. Vou pedir à Célia então para ler. Vais lendo devagar. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. O que é que isto quer dizer? E vamos aqui agora, digamos assim, dissecar aqui este texto. Este texto é muito simples. À primeira vista, quando nós estamos a ler isto, podemos pensar assim: não estou a entender nada do que é que isto quer dizer. Deus fez um juramento. Deus fez um pacto. E o juramento que ele fez, na presença de Abraão, ele jurou por si mesmo. Ele fez um juramento a ele mesmo. Porque aqui a Bíblia diz, no versículo 16, diz assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. Isto é, quando há um pacto entre homens, eles juram por alguém que é superior.
alguém que é mais forte, então eles fazem um juramento. É tal e qual como, por exemplo, dando aqui um exemplo aqui ao nível dos tempos de hoje, quando você faz um crédito e assina o crédito, não é? Você está a assinar o quê? Está a jurar que promete que vai pagar a quem lhe empresta dinheiro. Porque quem empresta dinheiro é mais forte que nós. Porquê? Porque ele é que tem o dinheiro e nós não. Ele é superior. Ele não é verdade. Então, qualquer contrato, qualquer pacto, há sempre o mais forte que impõe, digamos assim, as regras, e o mais fraco jura que vai cumprir. Mas o mais engraçado aqui é que foi o próprio Deus que jurou por si mesmo. Isto é um pouco estranho. E agora entra o tal mistério que tem de ser entendido pela fé. Então Deus jura por si mesmo, isto é, Deus promete a Deus que em Deus todas as nações da terra serão benditas. Eu vou voltar a repetir. Presta atenção à frase. Deus promete a Deus que em Deus, isto é, em Cristo, não é? Todas as nações da terra serão benditas. Este é o pacto que Deus fez com o próprio Deus. E já vamos ver como é que é isto. Então, Deus são dois, lá está, temos que entender a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos que, infelizmente, há quem não acredite nem na Trindade. Mas a Bíblia, hoje não é o assunto, mas a Bíblia fala disso. Então nós vamos ver que Deus jura a Deus que em Deus, todas as nações serão abençoadas. Deus não veio só para Israel, Deus veio para todo o mundo. Deus quer abençoar todo o mundo. Ai, pastor, isso aí está um bocado estranho. Hebreus 1. Hebreus 1. Eu vou pedir à Célia para ler o versículo 8, 9 e o 10. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Agora presta atenção ao versículo 9. Olhem lá todos para o versículo 9. Olha aqui. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então parece que Deus está a ter uma outra conversa com outro Deus. Com quem é que ele está a falar? É com o Filho. Então ele jurou a ele mesmo que em Cristo todas as nações serão benditas. Aleluia. Este Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação da terra. E agora vamos perceber Gálatas. Veja aí, Gálatas capítulo 3. Agora com esta introdução, vamos perceber esta parte que Paulo fala em Gálatas capítulo 3. E vamos ler o versículo 16. Eu vou ler, diz assim, Gálatas 3, versículo 16. Depois já havemos de ler aqui um texto maior de Gálatas, mas agora quero-me focar aqui neste versículo 16. Gálatas 3, versículo 16. Ora, as promessas
foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, vírgula, que é quem? Quem é a posteridade? Cristo. Então foram feitas promessas a quem? A Abraão e a Cristo. Certo? Vamos devagar. Estão todos a seguir ou não? Então vamos ler outra vez o versículo 6. Ora, as promessas foram feitas a quem? A Abraão, que foi convidado por Deus para fazer parte deste juramento, deste pacto. Então foram feitas promessas a Abraão e à sua posteridade. Então quem é a posteridade de Abraão? É quem? Cristo. Então Deus jurou por ele, prometeu a ele mesmo, não é? Deus prometeu a Deus que em Cristo todas as nações serão benditas. Por qual é as promessas? A promessa está aqui assim. Vamos ler o versículo 6. Agora vou pedir à Célia para ler do 6 até o 12. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ok, ponto aqui. Diga comigo, todas as nações. Quantas nações? Só Israel? Quantas nações serão benditas? Todas. Esta promessa foi feita a quem? A Abraão. E a quem mais? Cristo. À posteridade, a Cristo. Foi feita a Abraão e a Cristo. Então, mas como é que é possível isso? Lembrem-se que Cristo é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que os mundos foram feitos por quem? Por Ele. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Então Deus, Cristo, está desde o princípio. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele está em tudo. Cristo está em tudo. E quando Deus convida Abraão para resolver um problema, para que Deus se aproxime do homem, da humanidade, para que Deus possa abençoar a humanidade, Deus convida Abraão, lhe anuncia o Evangelho e ele acredita nisso. E porque ele acredita nesse Evangelho, qual era o Evangelho? Em ti e na tua posteridade, que é em Cristo, serão benditas todas as nações. E ele creu nisso. E como ele creu, lhe foi imputado pela fé e foi-lhe imputado a justiça, isto é, ele foi salvo. E é assim que sempre foi e sempre foi o plano de Deus, salvar a humanidade sempre pela fé. Acreditando de que Deus nos ama, Deus redimiu o mundo antes dele ser criado, e apesar do homem ter falhado, ter pecado, ele nos amou primeiro e ele se chega a nós primeiro, porque lá em Hebreus lemos na primeira passagem que Cristo foi o precursor, foi o primeiro que ele nos amou, ele entrou aqui neste mundo para nos aproximar de quem? De Deus. Deus quer se aproximar do homem. O homem é que tem andado a fugir dele, mas Deus quer estar com o homem. Deus nos quer abençoar. E então ele convidou um homem chamado Abraão, lhe anunciou o Evangelho e ele acreditou. E porque ele acreditou, Deus baseia os princípios do seu pacto em cima da fé do Abraão. E fica estabelecido que através de Abraão e através de Cristo, Deus vai abençoar o mundo inteiro. Aleluia. Eu sei que as vossas cabeças estão a dizer... Porque o que nós estamos sempre habituados a ouvir é assim... Deus fez um pacto com Abraão e nasceu Israel. Então Israel é a nação que Deus queria se usar. Não, Deus sempre quis abençoar todas as nações. O que Deus fez foi outra coisa, já vamos ver. Para além de Deus estabelecer o seu juramento, Ele jurou a si mesmo.
Porque o bonito disto tudo é o seguinte, é que Deus não pode mudar as promessas. Sabe porquê? Porque Ele jurou a Ele mesmo. Ele jurou a Ele mesmo que em Cristo todas as nações seriam abençoadas. Porquê? Porque quem tem Cristo no coração, quem tem Cristo como o Senhor e Salvador da vida dele, esse será abençoado com as mesmas bênçãos a que Deus prometeu também a Abraão. Porquê? Porque prometeu a Abraão e prometeu a Cristo. Então onde é que estava Cristo? Então, mas Cristo não veio só, não nasceu da Virgem? Lá está. É mistério. O próprio nascimento de Jesus, sendo a Virgem concebida pelo Espírito Santo, também é mistério. Há muitas pessoas no mundo que não acreditam nisso. Há muitas pessoas que acham muito estranho como é que é possível um ser humano entrar neste mundo se não for concebido pela relação sexual entre um homem e uma mulher. Há quem não crê nisso. Por isso é que a Bíblia diz, bem-aventurados os que creem. Bem-aventurados os que creem pela fé neste mistério. Que Cristo se manifestou numa hora certa neste mundo para muitos olhos testificarem, testemunharem que Ele realmente veio. Mas Cristo esteve também, antes de entrar, Ele já era Deus, Ele esteve no início de tudo. Então nós vamos ver que há uma personagem na Bíblia que se chama Melquisedeque, que é o próprio Cristo que esteve aqui naquele tempo com Abraão e faz este acordo com Abraão, faz este juramento com Abraão. Aleluia. Aleluia. Está tudo assim. Como é que é possível uma coisa dessa? Veja aí. Já vamos voltar a Gálatas. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. E nós vamos ver que Deus aparece a Abraão. E diz assim, podemos ler desde o versículo 1 até o versículo 3. Podes ler, Célia, se faz favor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Diga comigo, em ti serão benditas todas. Quantas? É só as famílias de Israel? Todas as famílias de quem? Da terra. Mas há duas coisas que acontecem aqui. É que Deus jura por Ele mesmo, na presença de Abraão, prometendo a Abraão e prometendo também a Ele mesmo, que as nações todas iriam ser benditas por causa deste juramento que Ele faz, deste pacto que Ele faz, na presença de Abraão. Deus fala a ele de que também por causa dele, por ele estar ali, representando a humanidade, representando a parte humana, digamos assim, que Deus iria também abençoar todas as nações por causa dele, mas que ia fazer uma outra coisa, que dele também iria nascer uma nação. Essa sim, Israel. São duas coisas distintas. Uma coisa é dele parte a bênção para toda a humanidade, mas também dele nasce uma nação, chamada Israel. Mais tarde que o seu neto Jacó, Deus muda-lhe o nome para Israel. Então são duas coisas que acontecem aqui. E como é que esse pacto é selado? Veja aí Gênesis 14.
versículo 18. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, Melquisedeque era o que é que diz aqui? Sacerdote do Deus Altíssimo. E olha o que é que ele traz para selar este juramento. Traz o quê? Pão. Traz o quê? Pão. Quais foram os elementos que Jesus usou na última ceia com os seus discípulos? Selando, dando a manifestação daquilo que Deus já tinha feito por todos nós. Na altura em que Ele se manifestou aos homens e manifestou-se aos seus discípulos, Ele traz pão e traz o quê? Traz vinho. E alguém pode dizer assim, não, mas aqui não está a dizer que é Jesus. Então veja aí Hebreus 7. Hebreus capítulo 7. Eu estou a ter todo este trabalho de tentar explicar isto porque você vai ver que ao longo desta série, esta primeira introdução, esta explicação desta primeira lição é fundamental. Porque depois você vai entender coisas muito mais simples. Mas eu estou a tentar ir devagar para que a nossa mente possa entender o melhor possível este mistério. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Vamos ler desde o 1 até o versículo 4. E vamos ver então, nesta passagem, quem é que era este Melquisedeque. E o autor do livro de Hebreus explica perfeitamente quem é. Vamos ler então. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Quem é este? Que não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Toda a pessoa que nasce neste mundo pela via normal tem uma genealogia. Você é filho de alguém. Ok? Há aqui alguém que nasceu aqui sem pai e sem mãe? É impossível. Mas Jesus, este sumo sacerdote, Melquisedeque, é Jesus. É o mediador, porque nós vamos ver agora nesta série que o grande mediador disto tudo é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que compreende um Deus santo, mas também compreende o homem pecador. E como ele compreende os dois lados, ele junta, faz a mediação entre o homem que é pecador e um Deus que é santo, que está desejoso de abençoar este lado que é a humanidade. E Jesus é o mediador que sabe o que é que Deus quer e sabe também a fraqueza, o lado menos bom que nós temos, e Ele sabe como é que nos pode ajudar, porque Ele se estabelece, sabe como? O intercessor de todos nós. Jesus é o intercessor de todos nós. Ele é o mediador. Aleluia. Ele é o mediador. E este mediador aparece a quem? A Abraão.
E Abraão reconhece-o, porque nós vimos há pouco em Gálatas, de que em bocado já vamos voltar lá outra vez, que o Evangelho foi pregado primeiro que tudo a quem? A Abraão. Quem é que lhe pregou o Evangelho? Quem é? Como é que ele adivinhou que era o Evangelho? Ele não adivinhou, alguém lhe pregou o Evangelho. Quem foi? Foi Deus. E ele faz esta aliança, este pacto. Deus promete a Deus que em Deus todas as nações serão benditas, porque esta é a promessa também que foi feita a Abraão. Em ti também as nações serão benditas. E para além disso, também vou fazer de ti uma grande nação. Também vou fazer de ti uma grande nação. Daí que nasce Israel. Veja aí no instante em Gênesis capítulo 32. Vocês já sabem, irmãos, domingo é para trazer caneta, papel. Gênesis 32. Versículo 28. E eu quero só ler este versículo. E este versículo nos mostra aqui, e vocês depois podem ver em casa o capítulo todo 32, é muito interessante. Foi quando Jacó, o neto de Abraão, luta com o próprio Deus e luta com um anjo. E diz que ele ficou até manco nessa luta, ficou coxo. Mas Jacó clamou pela bênção e ele foi abençoado. Olha aqui o versículo 28, diz assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E o versículo 29 diz, e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome, e disse, porque perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. O Jacó foi abençoado e a partir dali nasce Israel. Porquê? Porque Jacó teve 12 filhos, que mais tarde foram os nomes das 12 tribos. Um dos filhos, José, foi vendido e foi parar ao Egito. Depois de muitas peripécias, José tornou-se o presidente, tornou-se o primeiro-ministro do Egito, não é? que ajudava o faraó em toda a governação do Egito. Houve uma grande fome, mas havia abundância no Egito e a família de Jacó, os irmãos todos de José, foram procurar comida ao Egito e reencontraram o irmão. E a família ficou a viver durante 430 anos no Egito. E foi nesse período que Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar aquela família toda, porque durante os primeiros anos, enquanto José foi vivo, foi tudo uma beleza, toda a gente vivia bem. José morreu, veio outro faraó e começaram a opressão e o povo ficou escravo durante 430 anos. Digam comigo, 430 anos. É muito ano. Mas durante 430 anos, aquele povo foi-se multiplicando. E você sabe que quando eles saíram do Egito a caminho da Terra Prometida, eles eram perto de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Durante 430 anos, aquele povo, mesmo escravo, se multiplicou e cresceu. Aquilo é que foi fazer filhos. E cresceram e chegaram a 3 milhões de pessoas. E foi quando Deus, por amor a Abraão, pela promessa que ele fez a Abraão e fez a Isaac, seu filho, e também mudando o nome de Jacó, por amor a Abraão, Isaac e Jacó, ele foi lá, usando-se de Moisés, tirando aquele povo da escravatura do faraó, levando para uma terra que ele tinha prometido àquele povo. Glória a Deus. E foi a partir daí que nasce um outro tipo de sacerdócio, que é o sacerdócio levítico. Mas o primeiro sacerdócio foi o de Melquisedeque, que é o sacerdócio da graça.
É o sacerdócio do amor. E qual é o instrumento? O instrumento de santificação nesse sacerdócio é a fé. Mas no sacerdócio levítico, o instrumento de santificação era a lei. A lei servia para controlar as transgressões dos homens. Para que os homens pudessem ter um nível de transgressão mais ou menos equilibrado para que Deus pudesse continuar a abençoar aquela nação. Porque lembrem-se que um Deus santo não consegue conviver com um homem cheio de pecados. E então, para controlar os pecados, foi necessário criar uma lei. A lei que Deus deu a Moisés, naquele Monte Sinai. Quando eles saem do Egito e têm um primeiro encontro com Deus no Monte Sinai, eles recebem a lei pelas tábuas que Deus escreve pelo próprio dedo. Os 10 mandamentos. E daqueles 10 mandamentos foram criados mais sub-leis, sub-artigos, e tornou-se uma lei enorme. E se vocês quiserem estudar a lei toda daquele tempo, leiam o livro de Levíticos, porque o Levítico é o livro da lei. É o Código Civil da nação de Israel. Portugal tem um Código Civil. A nação de Israel tem um Código Civil que era Levítico. Era a lei toda, estava lá toda. E então a lei era um instrumento de santificação. Se as pessoas cumprissem o mais possível aquela lei, eles andavam bem. E é por isso que quando o povo andava bem, Deus os abençoava. Quando o povo andava mal, eles ficavam escravos, ficavam cativos, em cativeiro, durante anos e anos, sofriam. E de vez em quando lá ia Deus, por amor a quem? Por amor a Abraão, a Isaac e a Jacó, lá Deus ia libertando o povo de vez em quando. Mas Israel sempre foi teimoso, Israel sempre foi desobediente. Ora andavam bem, ora andavam mal. Ora andavam bem, ora andavam mal. Faz lembrar o Fidalgo, às vezes anda bem, às vezes anda mal. Mas irmãos, somos todos assim, porque o homem é assim. Então, essa mediação que era chamada a mediação levítica, a mediação que era feita pela lei, a lei era o instrumento de santificação do povo. Mas o melhor instrumento de todos para nos santificar é a fé, que nasceu com Melquisedeque e com Abraão, com promessas feitas aos dois. E a promessa foi feita aos dois. A promessa é um só. Em vocês, todas as nações são benditas. Em vocês, todas as nações são benditas. O sacerdócio levítico terminou no Calvário, mas o sacerdócio da ordem de Melquisedeque é eterno. Não tem prazo. Aleluia. E é por esse que Deus quer chegar a nós, aos homens, para que os homens sejam justificados, não pela lei, mas pela fé. É pela fé que somos justificados diante de Deus. Esta introdução, irmãos, é muito importante para as próximas domingos que vêm aí. Sabe porquê? Porque agora nós vamos perceber que a Bíblia diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas como é que eu posso ver o Senhor se eu sei que falho? Quem é que está aqui que nunca falhou? Todos nós. Quem é que está aqui que antes de Cristo falhava? Antes de Cristo falhava muito. Antes de você conhecer Jesus. E depois de conhecer, já não falha mais, para não? Continuamos a falhar. Então, o que é que nos santifica? A nossa fé. É a nossa fé que nos santifica. É a tua fé que te santifica diante de Deus. É a tua fé, junto com o mediador Jesus, que faz com que Deus te ouça e Ele cumpra as promessas dele na tua vida. É a tua fé. Agora vamos perceber a carta de Paulo, Gálatas 3. Agora vamos ler bastante. Gálatas 3. Vocês não estão cansados, para não? O almoço está quase aí. Gálatas 3.
Isto é mistério, irmãos. Eu estou a tentar, com a ajuda de Deus, explicar da melhor maneira possível, para que a nossa lógica possa entender um pouco o que é que está aqui a acontecer. Então, Gálatas capítulo 3, e agora sim, desde o versículo 6 até o versículo 29, e vou pedir à Célia para ler tudo. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios... Olha aqui. Tendo a Escritura previsto. Quando é que previu? Antes de tudo. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé quem? Os israelenses. Só o povo de Israel. Não, quem são os gentios? Gentios é o mundo. É as nações todas. Continua. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade. Espera só um bocadinho. Para que é que servia a lei, então? Está aqui a resposta. Foi ordenada por causa das transgressões. Para controlar as transgressões. É como uma vacina. Para controlar que o vírus da gripe se espalhe. Que a iniquidade se espalhe. Era a lei que servia para isso. Mas não para justificar o homem. Continua. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Ok, está a ver. Quem é o medianeiro? Jesus. Medianeiro é o mediador. Ok? E ele diz assim, não é de um só, mas Deus é um. O que é que ele quer dizer aqui? Que ele jurou sobre ele mesmo. Ele jurou sobre ele mesmo. Deus é um. Por isso é que quando Jesus ora pelos discípulos em João 17, ele diz: Pai, que eles sejam um como tu és um em mim e eu em ti. Continua. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes.
Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E todos digam comigo, amém. Está-se a fazer luz? Eu espero que sim. Amados, porque é que nós chegamos aqui? Estou quase a terminar. Porque é que nós chegamos aqui? Esta foi a introdução ao tema. Porque é que nós chegamos aqui? Meus amados, eu quero dizer a vocês, aquilo que eu vou dizer agora, por favor não me interpretem mal, e quem for ver este vídeo na internet, creia que eu não estou aqui para chatear ninguém. Eu quero tentar ajudar o máximo possível que eu conseguir as pessoas. Amados, hoje há um ressuscitar de as pessoas querem voltar aos costumes da lei, às festas judaicas. Existe um grande movimento hoje a nível mundial e está outra vez a pegar fogo nisso, que é as festas judaicas virem para dentro das igrejas. Então, eles colocam candelabros, eles colocam coisas que são adereços que os israelitas usam. As pessoas querem avivar a festa das primícias, a festa disto, a festa daquilo. Tudo isso fazia parte daquela mediação antiga levítica que Cristo já veio acabar com isso tudo no Calvário. E é engraçado que a igreja quer avivar isso, mas os próprios israelitas não fazem isso há montes de séculos. Eles fazem outras coisas completamente diferentes daquilo que a igreja quer ressuscitar. Então a igreja leva tudo para o Velho Testamento. Nós não podemos beber vinho novo dentro de odres velhos. O vinho novo tem que estar dentro de odres novos. E as pessoas querem beber o vinho bom de Deus usando as regras do antigamente. E assim não dá. Porque Deus quer nos abençoar. Então daí começam-se novamente a ressuscitar. Por exemplo, eu tenho que dar alguns exemplos para ver se a gente acorda, porque eu ando cansado de tanta coisa, irmãos. Eu quero mesmo, com a ajuda de Deus, ajudar o máximo possível das pessoas, ver se as pessoas conseguem entender isto. A ver se o pessoal acorda. Por exemplo, os pastores às vezes querem fazer o papel dos sacerdotes do antigamente, que era o Arão. O Arão foi o primeiro sacerdote, e depois vieram os outros sumos sacerdotes que faziam o quê? Faziam a mediação entre Deus e o povo, e Deus aceitou isso até que viesse a posteridade, até que viesse Cristo, até que Cristo se manifestasse. Deus aceitava isso. Então o que é que acontece hoje? Há pastores que incutem este espírito no povo de que o povo não pode fazer nada sem a bênção deles. Eles querem fazer o papel do sacerdote. Que é assim, o irmão, se vai fazer um negócio, vai ter que falar com o pastor. Pastor, o que é que acha? Faça o negócio ou não? E vai aquele pastor para aquele ar assim, irmão, eu estou a sentir aqui umas coisas, tenho mal. Eu não sei não. Não se meta nisso. Ou então o irmão quer ir visitar uma outra igreja. Você tem que falar comigo para pedir autorização.
Você não pode visitar a igreja sem a minha bênção. Você, se não vai com a minha bênção, já está debaixo de maldição. E essas coisas têm que acabar. Porque isso traz amarra, traz escravidão, traz a pessoa a voltar a ficar escrava outra vez debaixo da lei. Quando Cristo já nos libertou. E eu vou-vos dizer aqui a vocês o seguinte, amados. Eu sou pastor desta igreja. Aqui dentro desta igreja, cabe a mim tomar decisões. Mas na tua vida, quem tem que tomar as decisões és tu, não sou eu. Tu é que tens de tomar as tuas decisões, não sou eu. Você vai comer com quem quiser, a gente aqui pode fazer exortações, mas é você que tem que decidir o que quer fazer na sua vida. Eu não quero saber se você almoça com fulano tal, se foi visitar uma igreja tal. Irmão, isso é um assunto seu, entre você e Deus. Eu sou aqui dentro, a minha responsabilidade é transmitir o Evangelho o mais puro possível. Pastorear vocês e dizer assim, podem contar comigo e com a minha esposa, estamos aqui para fazer o melhor possível para vos ajudar, para ser bênção para a vossa vida. Mas não contem comigo para vos dar a bênção se podem fazer isto ou aquilo. Vocês é que decidem o que é que querem fazer. Porque isso é um assunto entre ti e o teu mediador. Sabes quem é o teu mediador? Não é o José Fidalgo, não. Sabe quem é o teu mediador? Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o teu mediador. Porque o problema é os pastores querem chamar as atenções para eles, a chamar as atenções para ele como sendo ele o mediador entre a igreja, o povo da igreja dele e Deus que está lá. Então parece aquele papel assim, eis aqui o grande homem de Deus, o grande bispo, o grande apóstolo, que tem uma grande unção, e que essa unção, se tu fores às reuniões dele, vem aquela unção que passa por ele para ti, e depois de ti por ele para Deus. Então lá está, a mediação é o homem sempre. E eu quero dizer a vocês, meus amados, Cristo é que é o teu mediador, não sou eu. Ai pastor, mas você tem uma grande unção, tu também tens. Oh, pastor, eu queria que você pedisse para orar. Eu oro, mas tu ora também, porque tu... mas é que Deus ouve melhor o pastor, ouve melhor o bispo. Não ouve nada, Ele ouve a todos. E ainda agora acabamos de ler em Cristo, está aqui no versículo 28, diz assim, que em Cristo não há grego, não há judeu, não há macho, não há fêmea. Em Cristo somos todos um. Isto é, tu em Cristo tens direito a todas as bênçãos de tudo o que Deus prometeu a Abraão, prometeu a Cristo, é para ti e para mim. Ai pastor, mas se você me ajudasse a orar, eu posso ajudá-lo, mas ora tu, ora tu. Ai pastor, ora tu. Até mas você não pode dar uma ajudinha? Eu posso interceder por si, muito bem, mas tu tens que começar a olhar para ti e ver-te como uma pessoa redimida por Deus. Tu foste redimido por Deus, Deus te ama tanto que tu tens ao teu lado o melhor intercessor de todos, e ele chama-se Jesus Cristo. E quando tu falas com Jesus, ele te ouve, porque ele vive em ti através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro Consolador que está agora conosco, neste novo tempo, neste novo vinho, neste novo odre. E se nós queremos ir para trás, ressuscitar as festas, eu peço desculpa a quem for me ver e ouvir este vídeo, e a vocês também o seguinte: se você quiser fazer as festas disto e daquilo, você está à vontade, podes fazer, mas para que é que serve isso? Nícolas, está a ver? Zero, bola, não serve de nada, é perder tempo. As pessoas andam a perder tempo com festas judaicas que não serve para nada. Nada vezes nada. E eu já não tenho tempo para andar a perder tempo. Já estou com 40 e... vou fazer 49 anos, a propósito, dia 10 de Abril, não se esqueçam. E já... boa. Boa, não se esqueça. Então, amados, não... essa foi boa, gostei dessa. Essa foi uma rasteira mesmo ali. Mas, isto para dizer o que, amados? O seguinte, eu não tenho mais tempo para perder coisas inúteis.
Vamos orar para que a unção do apóstolo venha sobre a vida das pessoas todas. Eu quero lá saber da unção do apóstolo, eu quero saber da unção de Cristo. Estou-me nas tintas para a unção do apóstolo, para a unção do bispo, para a unção de seja o que for. Não fala assim, você assim, se falar assim, está a falar. Não, eu estou a ver se a malta acorda. Acorda, tu que dormes, levanta-te. Que a de Cristo vai te esclarecer. Amém. E Cristo está-nos a esclarecer que essas barreiras todas foram rasgadas. O véu foi rasgado. De alto a baixo. E o Espírito saiu dali. E Ele se derramou agora em todos nós. Glória a Deus. Deus sabe onde é que Deus está. Deus está na tua casa, no teu coração, no seio da tua sala de jantar, quando tu almoças e jantas todos os dias com a tua família. Deus está lá em ti. Quando vais para o quarto, Deus está lá. Vais tomar banho, Deus está lá. Está lá também, Deus está lá. Está lá, sim senhor. Está lá, conhece-te como gingeira. Melhor que ninguém. Deus está em ti. E a promessa que foi feita a Cristo, Deus prometeu a Deus que em Deus todos somos benditos, aos que creem pela fé. Aos que creem pela fé. Ai, meu Deus do céu, se este meu povo entendesse isto é que é o Evangelho. O Evangelho é esta boa notícia. Que Deus nos ama. Ele quer andar junto a nós. Ele quer estar em tudo, em todas as decisões da tua vida. Ele quer estar em ti, todos os dias da tua vida. E sabe, mesmo que você tenha grandes defeitos, ainda você tenha grandes vícios por vencer, mesmo que você, porque às vezes a gente gosta muito de criticar, o outro fuma, o outro faz isto, o outro ainda diz umas piadas meio assim sujas, o outro, irmão, eu quero dizer uma coisa, Deus está a olhar, não é tanto para essa parte exterior, Deus está a olhar para o teu coração, para a tua fé, porque a tua fé em Deus, quanto mais fé tu tens em Deus, mais ela te vai santificar. E é isso que eu te quero ensinar no próximo domingo. Como é que a fé em Deus nos santifica? É a tua fé. Não é o aparelho que está de fora, não é as vistas, não é a máscara que muitas vezes a gente põe. Muitas vezes os cristãos vão para a igreja, mas vão com uma máscara. Porque na igreja é tudo glicodoces e lá em casa é porrada de meia-noite. Põem máscaras para mostrar uma santidade que não existe. E é por causa disso que Deus se fartou da lei, porque a lei, quanto mais lei se faz, mais tendência nós temos a transgredir. Sabe porquê? Está provado, quanto um país que tenha muita lei, muitos artigos, muitas coisinhas, incluindo Portugal, é onde há mais transgressão, mais corrupção. Porquê? Porque a lei, um artigo da lei complica o outro. Fazem um artigo hoje, depois amanhã fazem outro para desdizer este. E aquilo é uma confusão tal que ninguém se entende. E Deus simplificou tudo, resumido à fé. Aleluia. Ao amor, a prática da fé, ao amor. Foi tudo que Deus resumiu. Para nós podermos estar com Deus e Ele possa nos ouvir e nos abençoar. Aleluia. Para a semana que vem, eu quero continuar a ensinar. E para a semana que vem, eu vou-vos ensinar como é que Jesus hoje faz essa mediação. Ele é o teu mediador. Ele é o teu mediador. Tu queres falar com Deus e queres que Deus te ouça? Então aprende com o teu mediador a ires a Deus para buscares tudo aquilo que tu precisas para a tua vida. E é isso que nós vamos aprender na semana que vem. Amém? Vamos todos baixar as nossas cabeças, por favor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer por esta mensagem. E, Senhor, eu te peço neste dia que aquilo que eu não consegui falar hoje, que tu possas ter falado ao coração de todos, Senhor.
Até coisas que eu não falei aqui, eu tenho a certeza que tu fizeste ver no coração de todos outras coisas importantes que juntam àquilo que hoje foi falado. Te peço revelação. Te peço, Senhor, que nos faças andar neste Evangelho puro. Que nós não compliquemos as coisas. Que não queremos voltar ao antigamente, aos odres velhos, beber vinho velho. Porque isso foi lá naquela cruz cravado. Foi anulado naquela cruz. Porque tu sempre quiseste, através da fé, justificar o homem. E por isso, Senhor, te peço agora que nos faças andar nesta fé. Ajuda-nos a andar nesta fé. Ajuda-nos a confiar neste mediador, que é Cristo em nós. Ajuda-nos, Senhor. E todos digam comigo, amém e amém. Amém? Aprenderam alguma coisa hoje? Vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Glória a Deus. E antes de terminarmos, eu gostava de... Eu queria fazer duas coisas agora. Agora vamos dar a oportunidade para os irmãos a semearem as vossas ofertas, os vossos dízimos. Mas depois, no final, quero fazer uma oração com a igreja toda. E quero fazer aqui uma oração específica em relação à nossa à saúde. Eu sinto no meu coração para orar por pessoas que estão doentes. Ou você possa estar doente, ou você tem um amigo ou um familiar seu que esteja doente. Eu gostava de orar por essas pessoas antes de nós irmos embora, está bem? Então vamos preparar a nossa oferta. Eu vou pedir também ao grupo de louvor para ajudar-nos aqui.